Parece aquele... Boa noite a todos e a todas, dando continuidade ao segundo Congresso de Especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e do primeiro Congresso de Informática Aplicada à Educação. Nós teremos hoje a palestra que será proferida pelo professor Dr. Dante Alighieri Alves de Mello, sobre a concepção da educação profissional dos Institutos Federais de Educação. Já agradeço, o aceite do professor Dante para abrilhantar o nosso congresso, e aqui eu vou ler, o currículo do professor. O professor Dante Alighieri Alves de Mello possui licenciatura plena em Física, mestrado em Química e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente é professor de Física do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Tem experiências nas áreas de Eletroquímica, Ensino de Física, Tecnologia de Informação e Comunicação, para o ensino e aprendizagem de Física, com base na teoria de Vygotsky. Atualmente atua na coordenação local do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, PROF, EPT e FMS. Professor, mais uma vez agradeço a sua presença, e fique à vontade para a vossa fala. Obrigado, professor Gilson. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes, professores, estudantes, gestores e servidores, demais servidores e também visitantes que estejam participando hoje. Quero parabenizar pela realização do evento, e é muito importante eventos dessa ordem, na pós-graduação, e pelo que eu vi, já é o segundo. Então, eu estou bem feliz de ver esse movimento acontecendo aí no campus Corumbá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que está na tela já, professor Gilson? Sim. Está apresentando, professor. Ok, obrigado. Bom, então, é o segundo Congresso da Especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e o primeiro Congresso da Especialização em Informática Aplicada à Educação. Então, é bem importante essa atividade para os docentes e estudantes. Então, o que eu vou falar aqui hoje é da concepção da educação profissional e tecnológica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Para a gente falar dessa temática, eu inicio trazendo um pouco da história da EPT no Brasil. E, oficialmente, podemos dizer aí que a história da EPT no Brasil tem início com as escolas de aprendizes artífices, que foram instituídas nas capitais dos estados, e isso no ano de 1909, por um decreto assinado pelo presidente Nilo Peçanha. E no início desse decreto, aqui tem uma adaptação, porque até a linguagem era uma linguagem ainda arcaica, tinha mudanças aí na escrita, mas basicamente o documento inicia dizendo: considerando o aumento constante da população das cidades,
exige que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência. E para isso se torna necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-lo adquirir hábitos de trabalho profícuo que os afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime. Então, esse era o preâmbulo do decreto, né? E aqui cabem diversas interpretações, né, de como que a gente pode compreender esse documento. E algumas questões interessantes dessas escolas, antigas escolas de aprendizes artífices. Na época, os objetivos das escolas eram de formar operários e contramestres, com ensino prático e conhecimentos técnicos. Chama atenção a idade, que era uma idade aí para menores, entre 10 e 13 anos, tinha que ter essa idade para ser admitido para escolas de aprendizes artífices, e o período de funcionamento das oficinas, né, eram das 10 horas às 16 horas, o candidato ele não podia ter nenhuma moléstia infecto-contagiosa, então isso nos situa aí na história como que era, né, a situação sanitária, né, do país na época. Não poderia ter defeitos que o impossibilitassem para o aprendizado do ofício, e então é interessante a gente ver isso, né, nos dias de hoje, por exemplo, já temos algum avanço nesse sentido, né, legislações aí que permitem que hoje a gente possa ter aí a inclusão de estudantes deficientes visuais que fazem os nossos cursos técnicos no Instituto Federal, deficientes auditivos e outras ordens, né, de limitações físicas mesmo. E então, já em um movimento de adequar o ofício, né, dar a possibilidade a esses estudantes de ter o seu lugar, né, de ter um espaço de aprendizagem de qualidade, um espaço para sua formação, no sentido mais amplo, que inclui o trabalho, e a gente ter essa visão do trabalho nesse sentido mais amplo. Então, já temos alguns avanços nesse sentido, e ainda temos muitos desafios também, porque sabemos que inclusive, são objetos de pesquisa, né, de muitas pesquisas, a questão da inclusão dos inúmeros tipos de deficiências que existem, né, e que podem fazer os seus cursos aí na EPT. E um aspecto interessante, os preferidos, os desfavorecidos de fortuna. Então, o que o documento indica, tinha alguns documentos a serem apresentados, mas que certamente a seleção acontecia pela questão da renda mesmo, né? Então, quanto menor a renda, maior a possibilidade de ingresso. Tinha também cursos noturnos, curso primário, para os que ainda não sabiam ler e escrever, até por conta da questão da idade, né? E o curso de desenho também era obrigatório, tanto o primário quanto o desenho obrigatório, conforme a necessidade do estudante, né, do aprendiz. O produto dos artefatos das oficinas geravam renda para a escola, e essa renda era aplicada na aquisição de materiais para as oficinas, os trabalhos eram expostos, eram premiados, e a renda líquida das oficinas eram distribuídas em 15 cotas, uma para o diretor, 4 para o mestre e 10 para os estudantes. Então, havia um incentivo financeiro também. Então, isso nos situa como que começou a educação profissional e tecnológica no Brasil, né? Com as suas contradições, mas também com as suas possibilidades, né? Com as suas potencialidades. E
eu não vou situar aqui toda a trajetória legislativa a respeito da educação profissional e tecnológica, eu queria apenas situar esse início. E a questão do ensino técnico integrado ao ensino médio, né? Também usa-se o termo ensino médio integrado. Eu, particularmente, acho mais apropriado o termo ensino técnico integrado ao ensino médio, porque eu vejo que é um termo que ele já traz na palavra a concepção de EPT, porque é uma concepção, né, segundo aí Marise Ramos, né, é a concepção e uma praxis coerente com as necessidades da classe trabalhadora, compreendendo-a como aquela que efetivamente produz a existência social da humanidade. Então, colocando aí a classe trabalhadora na centralidade desse processo, né, o processo da existência social da humanidade. Então, nessa concepção de formação, no ensino técnico integrado ao ensino médio, na EPT, o conhecimento não é somente um insumo ou um instrumento para o amparo acadêmico ou profissional. Não é na sua essência, ele não é visto, ele não deve ser visto como um acessório para esse desempenho profissional e acadêmico. Ele é mais amplo do que isso. A proposta dos institutos federais, ela é mais ampla do que esta. Por quê? Porque essa relação da educação com o trabalho acontece em um nível ontológico, ou seja, é relativa ao estudo do ser. Então, o trabalho, ele forma o ser humano, porque o trabalho do ser humano é que define, é por meio do trabalho que nós definimos a nossa concepção de mundo, a nossa concepção de ser humano, de sociedade e de educação. Mais na frente eu vou falar um pouco mais a respeito dessa categoria, que é o trabalho. E então, tendo essa visão dessa importância, dessa formação mais ampla, dessa visão mais ampla do que é o trabalho, é ter a visão nos institutos federais, na EPT, de que o trabalho, ver o trabalho como um princípio educativo, né, que se relaciona aqui com a interdisciplinaridade como princípio didático e a pesquisa como princípio pedagógico. Então, esse tripé sustentando a educação profissional e tecnológica. E nós temos aí uma analogia, né, e se interrelacionam com o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, eu vou falar mais à frente de cada uma dessas relações, né. Então, essa concepção do trabalho como princípio educativo, o que é essa concepção, né? É a base para a organização e desenvolvimento curricular, em seus objetivos, conteúdos e métodos. Então, isso é essencial quando se fala da educação profissional e tecnológica promovida pelos institutos federais. E isso requer o quê? Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, porque nessa perspectiva nós precisamos ter uma visão de totalidade. Então, uma vez que se a gente pensar no trabalho apenas como uma forma de ter uma renda e nada além disso, né, é uma visão restrita, é uma visão fragmentada, é uma visão que ela não compreende essa totalidade. Para compreender a totalidade, essa relação ela passa pela ciência, pela tecnologia, pela cultura. Então, por isso, a visão do trabalho como princípio educativo. Então, o que é considerar o trabalho como princípio educativo? Equivale a dizer que o ser humano produz a sua realidade. Então, quando o ser humano se apropria da sua realidade e tem a consciência de que pode transformá-la, ele tem uma visão mais ampla do que é o trabalho. Então, isso é importante que os estudantes do Instituto Federal tenham essa concepção, os docentes e servidores tenham essa concepção, e que a sociedade tenha essa concepção.
porque é uma concepção emancipadora, uma concepção libertadora. Essa concepção de trabalho como princípio educativo, ela transcende a visão fragmentada do trabalho, porque traz justamente essa consciência de quão importante é o trabalho, de quão importante é a pessoa que trabalha, o seu trabalho, o poder que isso tem, que é um poder de transformação pessoal e da própria sociedade. Então, o trabalho como princípio educativo implica também aceitar que somos sujeitos de nossa história. Então, a história, ela está posta, né, a realidade está posta por uma série de aspectos históricos, e então isso, a base do momento atual, de todas as relações na sociedade e de todas as relações na instituição, elas passam por processos históricos. Então, o trabalho ele está muito além de ser uma prática econômica, porque já na sua gênese, no princípio da ação do homem na própria terra, o homem, ele, desde o início, precisou e precisa do trabalho para a sua subsistência, materialmente falando. Então, é a primeira mediação entre o homem e a realidade material, mas ao realizar esta modificação na natureza, por meio do trabalho, para a sua subsistência, a natureza também modifica o homem. E isso também leva a uma relação social do homem com outros homens, e da natureza de modo geral. Então, essa visão dessas relações estão dentro dessa totalidade. E qual é o grande paradigma da educação neste sentido, relacionado ao trabalho? É a fragmentação, né? Então, tem alguns textos, né, do professor Saviani falando a respeito da fragmentação, que a institucionalização da educação é o primeiro tipo de separação entre trabalho e educação. Porque antes da instituição escola, não havia, tecnicamente, não havia essa separação entre trabalho e educação. Mas, com o tempo, e especialmente com o surgimento da sociedade de classes, isso foi se separando, se fragmentando, e isso inclui os saberes fragmentados também. E aí vem, para a gente ter uma superação dessa fragmentação, a concepção de educação politécnica, que é uma concepção presente nos institutos federais, desde sua, especialmente por meio dos últimos 10, 11 anos, né, com essa nova estruturação dos institutos federais, a educação politécnica, ela vem para, a partir do real, ainda que contraditório, não, em tese, não há como partir de outro movimento que não o real, né? Então, a partir do real, articular o presente com o futuro. E sabendo dessa possibilidade de emancipação, de ampliação de consciência, poder trabalhar as instituições com um futuro mais promissor. Então, o trabalho, né, como eu já disse, o homem age sobre a natureza e a transforma, é um princípio marxista, e que essa modificação do homem sobre a natureza transforma o homem também, e é um movimento material, histórico e dialético, né? Então, e é muito interessante porque essa concepção de trabalho, de modo geral, ela distingue o pior dos arquitetos da mais hábil das abelhas, né, nas palavras de Marx, pelo fato de o arquiteto antecipar mentalmente o que irá realizar, ao passo que a abelha realiza uma ação por instinto. Então, essa capacidade de planejamento, de antecipação mental do que o que será realizado, é essencialmente humano, e isso forma a cultura. Então, a cultura, e aí, em diversos escritos de Vygotsky, ele vai falar disso, de quão determinante é a cultura na formação do ser humano, por conta dessa capacidade do ser humano agir sobre a natureza, planejar
essa ação, né? Esse planejamento envolve não só a ação sobre a natureza, mas também a ação sobre a sociedade. E esse trabalho, ele, com relação ao conhecimento científico, o conhecimento científico, ele promove esse planejamento, esse trabalho da ação do homem sobre a natureza. É um trabalho, o conhecimento científico é uma ação sistemática e supõe registros escritos. Então, a linguagem, e aí Vygotsky também vai falar disso, né? A linguagem é determinante nesse processo. Historicamente, a escola sempre foi restrita a uma pequena parcela da sociedade, né? Mas isso justamente é um ponto que nós já avançamos em termos de acesso à escolarização, mas temos muito que avançar ainda no sentido de ampliação da consciência do ser que está na escola. Então, hoje, ele tem o acesso à escola, ok, agora como a gente trabalha a ampliação da consciência, da sua visão enquanto ser humano, enquanto as suas capacidades, potencialidades. Então, a educação politécnica, ela vem para trazer estas possibilidades, essa superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. Porque, em tese, o trabalho manual ele também depende do trabalho intelectual, e o trabalho intelectual também depende do trabalho manual. Então, essa fragmentação, ela atrapalha esse processo de superação do ser humano, de superação da sua condição social, né, da sua emancipação. Então, a noção de politecnia se encaminha na direção da superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução geral, porque colocar os institutos federais como instituições apenas para instrução profissional retirar das instituições essa possibilidade de ampliar a consciência dos estudantes, da sociedade. Já compreender a necessidade da instrução geral, né, mais ampla do que a instrução profissional, aí nós caminhamos para a educação politécnica. Então, a sociedade moderna, que generaliza as exigências do conhecimento sistematizado, é marcada por uma contradição. Como se trata de uma sociedade alicerçada na propriedade privada dos meios de produção, a maximização dos recursos produtivos do homem é acionada em benefício da parcela que detém a propriedade dos meios de produção, em detrimento da grande maioria dos trabalhadores que possuem apenas sua força de trabalho. Então, na sociedade capitalista, a ciência é incorporada ao trabalho produtivo, convertendo-se em potência material. Então, aqui a importância da ciência. Mas o conhecimento se converte em força produtiva e, portanto, em meio de produção. Então, a contradição do capitalismo atravessa também a questão relativa ao conhecimento. Se essa sociedade é baseada na propriedade privada dos meios de produção, e se a ciência como conhecimento é um meio de produção, deveria ser propriedade privada da classe dominante. Então, é essa contradição que a politecnia procura romper. Então, a noção de politecnia é que o processo de trabalho desenvolva em uma unidade inseparável, indissolúvel, os aspectos manuais e intelectuais. Eu não vou preparar o estudante apenas para exercer um trabalho manual, apenas apertar um parafuso. Eu vou trazer uma reflexão para ele deste trabalho que ele está exercendo, deste lugar dele na sociedade, das possibilidades que ele tem de superação da sua condição e de benefícios que ele pode trazer para a sociedade. Então, um pressuposto dessa concepção é que não existe trabalho manual puro e nem trabalho intelectual puro, como eu disse no slide anterior. Todo trabalho humano envolve tanto o exercício dos membros, das mãos, do exercício mental, intelectual. Isso está na própria origem do entendimento da realidade humana, como constituída pelo trabalho, aí, segundo o Saviano.
Então, a politecnia pressupõe essa articulação entre o trabalho manual e o intelectual, e, por essa razão, a articulação entre a pesquisa e o ensino. O ensino, no ponto de vista mais prático aplicado, e a pesquisa trazendo a reflexão a respeito desse ensino. Esse processo é dialético, ao mesmo tempo que o desenvolvimento da pesquisa ele gera a necessidade do ensino e precisa, a pesquisa, como ela é divulgada, né, majoritariamente, ela é transmitida culturalmente aos seres humanos por meio do ensino. Mas esse processo de ensino, ele também necessita de pesquisa, tanto para a sua realização, quanto para o seu desenvolvimento. Então, a noção de totalidade envolve a evolução dialética desses conceitos. De modo que a gente tenha um trabalho social real, um trabalho que realmente entrega à sociedade benefícios e não desigualdades. Então, essa relação toda dialética, essa relação dialética entre a teoria e prática é o que é conhecido por praxis. Então, a educação politécnica busca essa praxis. E a interdisciplinaridade vem como um recurso para essa superação. Mas é um recurso de aproximação entre os saberes. Então, é preciso entender a interdisciplinaridade, né, como nós vimos no slide anterior, interdisciplinaridade como princípio didático. Mas o que é a interdisciplinaridade? Ela está muito além de uma justaposição de conceitos de disciplinas. Eu vou trazer aqui um conceito da química, um conceito da física, as caixinhas, um conceito da matemática, vou trazer aqui um docente de cada área. Isso é uma justaposição. E ao fazer isso, a gente já está partindo do princípio que há fragmentação. Mas é a gente entender, antes de tudo, que o conhecimento ele não é fragmentado, ele tem a sua totalidade. Então, a categoria totalidade ela está presente em toda a natureza. Então, os conhecimentos científicos, eles têm uma totalidade envolvida na sua concepção, na sua epistemologia, na sua forma de aprender o real. Então, a interdisciplinaridade ela vai muito além da justaposição de conteúdos, porque é entender que já há uma conexão prévia entre os saberes, não há fragmentação de saberes. O que a gente precisa é superar essa fragmentação de saberes. Então, é por essa razão que a interdisciplinaridade se dá por articulação. A articulação, ela parte do princípio de que se tenha a visão do todo, pensar globalmente a questão do trabalho, pensar historicamente e geograficamente o mesmo fenômeno. Então, é imprescindível que a articulação com o objetivo da escola esteja presente em todos os componentes do currículo. E cada um dos profissionais do Politécnico, né, deve ter uma visão sintética desse processo e não apenas uma visão analítica. Então, quanto mais visão o docente tem desse todo, quanto mais visão a gestão tem desse todo articulado, quanto mais visão os nossos estudantes recebem de nós, e nós que fazemos pesquisa, seja numa especialização, em um mestrado, termos essa consciência dessa totalidade, então mais nós caminhamos para a interdisciplinaridade. É o entendimento a priori do todo. É o entendimento de que a priori não há fragmentação. E aí entra o trabalho como princípio educativo, novamente. Então, o trabalho, por ser essa mediação de primeira ordem entre o homem e a natureza, é por meio do trabalho que se constitui essa unidade. Então, sempre que se pensa a interdisciplinaridade, o trabalho está presente, porque ele, afinal, é tomado como princípio educativo. Ele orienta uma educação e reconhece a capacidade de todo ser humano desenvolver-se produtiva, científica e culturalmente, no seu processo de formação.
E aí sim, a escola cumpre o seu papel. Então, a relação entre o trabalho e a educação é ontológica, porque nos formamos e nos educamos como seres humanos por meio do trabalho. Então, o entendimento do ser humano é por meio do trabalho. Mas é também uma relação histórica, porque a cada nova forma de produzir existência se relaciona uma nova forma de educar, então esse processo é dinâmico, há um movimento nesse processo, e nas sociedades de classes, o direito ao pleno acesso à educação ficou restrito às elites. Então aqui é a contradição, sendo que a cada aproximação da classe trabalhadora à educação, algum limite se impôs. E nós sabemos das dificuldades que os institutos federais enfrentam, desde a liberação de recursos até mesmo a própria materialização dessa concepção de trabalho como princípio educativo, da politecnia, da omnilateralidade. E a educação omnilateral é justamente permitir que o ser humano, o estudante da instituição, ele se forme integralmente. Não há fragmentação, ele se forma fisicamente, mentalmente, culturalmente, politicamente, científico e tecnologicamente. Por isso que os institutos federais nós observamos um cuidado em ter ações culturais, né? Ações de incentivo à participação política dos estudantes, né? Desde grêmios estudantis até os próprios movimentos de estudos do tema. A questão científica tecnológica por meio do IF Maker, oficinas de empreendedorismo, as questões relacionadas à iniciação científica, né, o desenvolvimento, nós percebemos um grande desenvolvimento dos estudantes por meio da iniciação científica, é um desenvolvimento que repercute na sala de aula para ele e socialmente para os colegas. Os trabalhos relacionados à educação física, desde campeonatos até os incentivos que existem, né, os profissionais de educação física da nossa instituição. Então, tudo para levar a essa formação omnilateral. Então, voltando no tripé, trabalho como princípio educativo, interdisciplinaridade como princípio didático e a pesquisa como princípio pedagógico, levando essa dialética ensino-pesquisa para a sociedade, por meio da extensão, devolvendo para a pesquisa e para o ensino demandas para que esses processos se aprimorem. Então, é a visão do todo, que é a visão essencial para os institutos federais. Então, do ponto de vista do conceito, a formação integrada, né, significa mais do que uma forma de articulação entre ensino médio e educação profissional. Não é apenas o curso técnico integrado, ele não é apenas um curso que tem disciplinas de ensino médio, disciplinas profissionalizantes. É muito mais do que isso. É uma formação omnilateral, deve promover uma formação integradora, uma formação emancipadora, uma formação desalienante. Essa é a essência. Então, essa formação unilateral busca recuperar no atual contexto histórico, sob uma forma específica de correlação de forças entre as classes, a concepção de educação politécnica, né, de educação unilateral e de escola unitária, como traz-se a Vata nesse texto. Então, é a luta pela superação do dualismo estrutural da sociedade, da educação brasileira, é a superação da divisão entre a formação para o trabalho manual ou para o trabalho intelectual, que é o dualismo estrutural, né? E isso passa pela defesa da democracia e da escola pública. É por meio da democracia e da escola pública que acontece esse processo. E nós temos aqui, ao longo dos anos, como que
aconteceu essa expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, chegando hoje aí a 600, no final de 2016, né, em 644 institutos, uma expansão principalmente dos anos 2002 para cá, né, e mais intensamente dos anos 2010 para cá. E essa expansão, nós já vemos uma repercussão considerável na sociedade, né? A capilarização e distribuição dos campos possibilita a presença em cidades menores, mais pobres, para muito além dos grandes centros. O Mato Grosso do Sul é uma prova disso, nós temos 10 campos do Instituto Federal. Temos relatos e evidências em pesquisa dos impactos dos institutos federais, tanto na capital quanto no interior. A verticalização do ensino, que é o que, por meio dela, que estamos tendo essa palestra hoje, né, envolvendo aí os cursos de pós-graduação. Então, ela não se restringe ao ensino técnico, justamente para poder dar essa condição de formação omnilateral. O estudante, ele conclui o seu ensino técnico integrado no Instituto Federal, na sequência ele já tem a condição tanto de prestar um concurso, em alguns casos, no próprio Instituto Federal, como também de fazer a sua graduação, e na sequência a sua pós-graduação, ou seja, cada vez mais emancipado, cada vez mais com a visão integral na sua essência, né? Então, essa verticalização do ensino possibilita aos estudantes a continuidade em sua formação profissional até o doutorado, que é o próximo passo do Instituto Federal. Já temos o primeiro mestrado em andamento, o segundo mestrado em implantação, e na sequência, certamente, teremos aí o nosso doutorado. O tripé ensino, pesquisa e extensão, possibilitando ao estudante a iniciação científica, todas as suas práticas, que são práticas emancipadoras, que ampliam a consciência do estudante, participação em grupos de estudo e pesquisa, orientações, projetos, interação com graduandos e pós-graduandos. Então, nós sabemos que o tanto que a pandemia impactou esses estudantes por modificar a forma como essas relações aconteciam no dia a dia do campus, né? Em todos os campos. Então, é um trabalho que precisaremos fazer no retorno às aulas presenciais, um trabalho com os estudantes, para que, assim, avaliemos, né, como que eles estão, os servidores, os docentes, avaliar a situação de cada um, como que está, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, no sentido de darmos continuidade à nossa missão na instituição, que é uma instituição que direciona as pessoas para uma redistribuição de renda, de modo geral, um ensino de qualidade para os cidadãos com menor renda per capita. Se nós observarmos a renda per capita, pelo relatório de gestão do IFMS 2019, a quantidade de matrículas per capita aumentou principalmente para as pessoas de menor renda, né, até meio salário mínimo, uma boa parte, de meio até um salário mínimo, né, então, favorecendo especialmente as pessoas com maior dificuldade financeira, que é o que estava lá desde o princípio da escola de artífices, como nós vimos, né, para auxiliar aí os filhos dos desfavorecidos da fortuna. Então, desde a sua essência, trazendo uma contribuição social real, né? Eu vou falar aqui um pouco de algumas dissertações e produtos educacionais do nosso programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica, que é um programa em rede nacional, e é em rede nacional justamente para poder promover essa integração entre as instituições, essa ampliação da formação omnilateral, essa emancipação. E eu vou mostrar aqui o site local, não sei se vocês já conhecem, o site local do mestrado, ProfETP, tem aqui
a EPT em Revista, que, inclusive, alguns artigos que eu trouxe hoje estão publicados lá. Temos o Observatório do Prof. EPT, que é onde vocês podem encontrar as dissertações e produtos educacionais desenvolvidos no programa. Aqui ele tem aqui em programa, dissertações e produtos, que visam justamente auxiliar as instituições, os docentes com práticas educativas, né? Os servidores também com trabalhos que auxiliam na gestão. Nós temos aqui, pesquisar aqui, ó, Mato Grosso do Sul, nós temos as nossas dissertações e produtos educacionais já defendidos, né? Então, vocês podem pesquisar esse material, ter como fonte de dados para estudo, na especialização, os docentes, tanto para estudo quanto para uso em sala de aula. A ideia desses produtos educacionais é justamente gerar um impacto social real, que possamos ter acesso a esses produtos educacionais para utilizar em nossa sala de aula, utilizar com nossos estudantes, utilizar no âmbito da gestão institucional. Então, temos desde propostas didáticas até mesmo estudos das bases conceituais, né, oficinas que podem ser replicadas, propostas na área de educação física, sistemas de avaliação de desempenho, jogos digitais, ética e integridade na pesquisa, a formação continuada, enfim, deixo aqui para vocês a sugestão. Não sei se depois é possível disponibilizar os slides, né, mas aí tem os links. E temos também aqui o site nacional do programa de mestrado, que tem mais informações, mas, essencialmente, eu queria mostrar era o observatório, né, onde vocês podem localizar também de outros IFs, ou por temas, né, podem localizar pesquisas e produtos educacionais baseados em pesquisa, né? Então, esses produtos educacionais foram desenvolvidos, aplicados, validados com base em pesquisa. Bem, e para finalizar, eu busquei mostrar aqui como que a missão, a visão e os valores do Instituto Federal estão articulados com esses conceitos que nós tratamos aqui, né? A missão: promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, nas diversas áreas do conhecimento técnico e tecnológico, formando profissional humanista e inovador. Não é só profissional inovador, ele é humanista também, com vistas a induzir o desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional. Então, a pergunta que a gente deve se fazer é: será que eu estou formando um profissional humanista? Será que eu estou me humanizando nesse processo? Será? Então, essa visão articulada é essencial na concepção do Instituto Federal. Visão: ser reconhecido como uma instituição de ensino de excelência, sendo referência em educação, ciência e tecnologia no estado de Mato Grosso do Sul. E para isso os valores: a inovação, a ética, o compromisso com o desenvolvimento local e regional, a transparência e o compromisso social. Então, percebam que o compromisso social, ele está na essência da instituição, né? Então, para finalizar, é consensual, né, que a qualidade dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, né, isso nós temos diversos resultados que demonstram essa tese. O próprio observatório, né, que eu acabei de mostrar para vocês, demonstram esses resultados demonstram essa qualidade da instituição. E são instituições que devem ser preservadas, devem ser ampliadas. Os institutos federais precisam de uma ampliação ainda maior. Ainda tem muitas regiões do país que carecem de ter uma instituição com essa amplitude, de ter uma instituição com essa visão emancipadora de uma sociedade mais justa e igualitária. E sempre promover a reflexão teórico-prática a respeito de seus fundamentos, suas bases filosóficas, pedagógicas e epistemológicas. E esse evento, que eu novamente parabenizo aos organizadores, aos estudantes, aos docentes pelo trabalho,
E são eventos como este que nos auxiliam a cumprir essa missão dos IF, de ter o seu lugar respeitado na sociedade brasileira. E cada ação de sucesso dos IFs reafirma o seu potencial para a superação da dualidade estrutural. Então, as ações da instituição elas devem ser da coletividade para a coletividade. Muito obrigado e fico à disposição para auxiliar naquilo que eu puder responder, que eu souber. Obrigado, professor Dante. Então, como foi colocado no chat, pessoal, quem quiser fazer pergunta, podem colocar no chat que a gente vai fazer aqui um pequeno debate com o professor Dante. Então, é muito interessante esse tema, né? Eu acredito que é um tema urgente ainda, porque você percebe, inclusive colegas que, né, começam a trabalhar na instituição e não conhecem, às vezes, a concepção de educação integral, de educação profissional dos institutos federais. Então, foi um processo histórico, né, para a gente chegar a essa instituição. Então, a gente viu lá, é uma rede centenária, a gente sempre fala isso, né, 1909, governo do Nilo Peçanha, e era para resolver um problema social, quer dizer, tirar os desvalidos, né, das ruas. Era essa a intenção. Houve todo um processo histórico desses 100 anos para se chegar ao que é o Instituto Federal hoje, não é? E falando nisso, professor Dante, enquanto os colegas, não é, os estudantes, os convidados estão formulando as perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, já iniciando, né, porque eu também sou professor da unidade curricular, da disciplina Políticas e Gestão da Educação, e uma das questões que a gente aborda é justamente, nas políticas educacionais no Brasil, a descontinuidade. A gente percebe, em alguns momentos, muitos projetos interessantes, progressistas, e que o grande problema, né, de você ter uma política educacional, não do Estado, mas de governo. E mesmo quando é política de Estado, né, dependendo da situação política, você percebe algumas mudanças aí negativas. E o que a gente percebe, né, é que quando o Instituto Federal foi concebido, né, inclusive a sua concepção, nós estávamos em um outro momento, né? De lá para cá, nós tivemos muitas mudanças aí, mudanças, inclusive, que foram colocadas, e me desculpe aqui a expressão, goela abaixo, né, impostas, né, a própria reforma do ensino médio, né, o congelamento, por exemplo, né, dos investimentos na área da educação, porque é um congelamento, né, 20 anos. E eu passo para essa pergunta, não sei se é uma pergunta um tanto subjetiva, né, mas você percebe que há algum risco dessa concepção, ou parte dessa concepção, né, da educação profissional dos institutos federais, correr algum risco, por exemplo, né, porque você tem aí conceitos muito progressistas e interessantes, no caso da politecnia, o próprio conceito unilateral, né, que é a gente pode colocar isso como a questão da educação integral, né, o Instituto Federal vem tratando de questões urgentes na educação que já vinha sendo discutida há anos, e isso foi sendo colocado, né, uma das questões, por exemplo, que a gente coloca, e aí você colocou muito bem, né, do conceito unilateral, que é a educação integral, né, do estudante, não ainda uma educação em tempo integral, que talvez seria um passo que nós daríamos, né, para a gente complementar isso aí. Mas essa pergunta seria essa, se essa concepção que você vê, né, como um pesquisador, como alguém que está à frente, inclusive, de um mestrado, né, que está em rede, que discute essa questão da educação profissional, se essa concepção corre risco. Até porque nós temos, né, e aí a gente não pode deixar de lembrar que existem outras concepções de educação profissional no Brasil, né? Outras instituições praticam outras formas. Aliás, eu não quero me alongar muito aqui, isso está acontecendo nas redes públicas. Se não me engano, o próprio Estado vem implementando alguma coisa na área da educação
profissional, né? Mas eu desconheço aqui como é que está sendo feito esse processo. Professor. Excelente questão, Gilson, porque é justamente o que os teóricos têm levantado, né, a respeito das concepções do IF. De modo geral, as produções científicas relacionadas a essas concepções dos institutos federais ressaltam sempre essa necessidade de resistirmos a um processo, a possíveis processos de desmantelamento dessas estruturas já consolidadas e comprovadamente benéficas para a sociedade, né? Não há como negar a qualidade dos institutos federais, e eu acredito que muitas vezes até isso que talvez incomode, né? Talvez a qualidade incomode, num sentido de que como que uma instituição pública, né, consegue fazer tanto assim? Porque na prática esses nossos estudantes eles estão tendo um ingresso eu até ia falar isso na palestra e me esqueci. O ingresso desses nossos estudantes nas universidades públicas, nós não sabemos como seria se não fossem os institutos federais. Nós não sabemos qual seria a quantidade desses estudantes nossos que conseguiram ingressar nas universidades, né? Se não estivessem nos institutos, eles conseguiriam. Então, não, assim, acredito que há um risco, por isso que a gente precisa ocupar bem esse espaço dos institutos federais, ocupar bem esse espaço de trazer de forma sempre presente essas concepções, demonstrar porque eu vejo que a blindagem é justamente o sucesso da política pública. Porque descontinuar uma política pública que a sociedade apoia, não há condição de um governo fazer isso. Assim, é difícil um governo fazer isso, no meu entender. Então, eu acredito que o apoio que nós precisamos é justamente o apoio da sociedade. Quanto mais a sociedade visualizar os benefícios dos institutos federais, a dedicação dos seus professores, servidores, estudantes, a qualidade com que os trabalhos são entregues, né? Com que a formação dessas pessoas é realizada, mais força os institutos federais têm para permanecer e essa concepção permanecer no tempo. Ótimo. Tem perguntas, professor? Da Bruna Pereira. Então, ela faz a seguinte pergunta. Talvez eu até acabei colocando essa questão dessas mudanças que estão acontecendo nas outras redes, né? O que mudará no ensino dos cursos técnicos integrados com o novo ensino médio? Olha, muitas coisas. Uma das questões principais envolve a questão da carga horária, né? Então, existem, como já foi falado pelo professor Gilson, recentemente aí, movimentos para descontinuar a estrutura dos institutos federais, né? Mas ainda não temos, assim, não temos ainda modificações substanciais. Agora, o que temos já, por exemplo, em termos de recursos, os institutos federais já estão sofrendo muito em termos de recursos, né? Então, por isso a importância daquilo que a gente vinha falando de estruturar bem com a sociedade, a importância de manter essas instituições para que elas não sejam privatizadas, literalmente, para que elas não sejam descontinuadas, né? Exato. A professora Michele, ela pediu se você pode disponibilizar o link do observatório. Sim. O EPT. Uhum. Eu vou
colocar o link novamente, e vou colocar o link também do nosso site local do mestrado, porque lá tem mais informações também. Enquanto isso, eu vou também lendo aqui a próxima pergunta, é da Paula Magalhães. Esse alinhamento de aprendizado visado pelo Instituto é alcançado por muitos, né, visto por conta do contraturno disponibilizado para o estudo dos docentes? Se esse alinhamento conceitual, né, de aprendizado visado pelo Instituto é alcançado por muitos, visto por conta do contraturno disponibilizado para estudo dos docentes. Também, mas é mais... agora eu estou em dúvida se ela está falando do alinhamento da base conceitual ou se ela está falando da qualidade na aprendizagem de modo geral. Se ela puder esclarecer para mim, por favor. Ou você, Gilson. Talvez, pode ser que a Paula esteja pensando assim, porque a Paula, ela é uma professora também da rede pública, né? Tá. Uhum. E uma das questões que a gente tem nas redes públicas, né, municipais e estaduais, é a questão tempo, né? Sim. Ele não tem, a partir do salário nacional, né, de professores, que determinou os 30% ali para que a gente chama de hora-atividade, né, que é para planejamento, correção de provas, você não tem. Então, você não tem, por exemplo, tempo para o seu estudo e nem tempo para você, inclusive, atender o estudante, né, uma coisa que nós temos nos institutos é justamente você ter o estudante que estuda num turno, ele pode ser atendido no outro turno, né, através da permanência ao estudante, da SPS, né, que é uma forma de você fazer a complementação daquilo que é discutido em sala de aula. Com certeza, Paula, com certeza, né, Gilson? Isso é um dos fatores, mas são diversos fatores, Paula, que influenciam nesse processo, né? Tem essa questão, por exemplo, o professor ele precisa ter um projeto de pesquisa. Se ele não tiver semestralmente um projeto de pesquisa, ele tem que ter um projeto de ensino. Então, dando justamente essa condição de que o trabalho em sala de aula ele não fica restrito ao ensino, ele expande para a pesquisa, e se o professor não tiver um projeto de ensino, que normalmente também vai ser de pesquisa, ele precisa ter um projeto de extensão. Enfim, então um dos pontos é que ele não fica restrito ao ensino, ele deve semestralmente trabalhar com a pesquisa, parte da sua carga horária com a pesquisa e ou com a extensão. Então, esse é um dos fatores. Recursos para os estudantes terem aí, participar da iniciação científica por meio de bolsa, que é raro, né? Normalmente o estudante de ensino médio ter acesso à bolsa de iniciação científica, então isso tem um grande incentivo. Infelizmente, não sabemos se isso vai diminuir ainda mais, o que a gente sempre espera é que aumente esse incentivo em termos de bolsa de iniciação científica, em termos de bolsa de mestrado, incentivo financeiro mesmo, para esse estudante ter condição de ter tempo para se dedicar aos estudos, né? Outros fatores envolvem a qualificação docente, por exemplo, essa especialização em docência, é necessário que o professor que não teve uma licenciatura e ingressou no Instituto Federal, que não fez uma licenciatura, ele precisa fazer a especialização em docência. Existe um incentivo à qualificação, seja por meio de afastamento ou outros meios, como a carga horária destinada à capacitação, né, Gil? Então, para o professor poder fazer o seu mestrado e depois poder fazer o seu doutorado. Então, é uma série de elementos que vão desde o incentivo à qualificação, né? Hoje nós temos docentes fazendo doutorado fora do país, às vezes pós-doutorado. Então, porque essa visão do Instituto Federal,
é justamente uma visão de que é necessária a pesquisa, né, que é necessária o aprimoramento docente e consequentemente, discente. Então, os fatores que eu me lembro são esses, e outros, como, por exemplo, a participação cultural, possibilidade dos estudantes, tem as questões de infraestrutura, que envolve recursos, né? Então, assim, educação, gente, é investimento. Não tem como a gente falar que é outra coisa. Na essência, é investimento. A gente olhar os países que mais se desenvolveram em educação, são países que entraram com grandes investimentos em educação. O que a gente observa hoje, né, desinvestimentos, muitas vezes. Então, não é o que a gente deseja. O que a gente deseja é mais investimento na educação federal, em seu nível estadual e municipal, para que o Brasil tenha uma condição cada vez melhor, né, em termos de dar essas condições, como essa que você mencionou, né, o tempo de estudo para os docentes, para conseguir fazer um bom planejamento. Nós vimos ali, né, aí já respondendo a pergunta do Elisael, né, a respeito da questão das ideias marxistas, né, Marx foi um grande filósofo, né, um grande teórico, e visualizou, estudou o sistema, o capital, como que funciona essa estrutura em que nós vivemos, que é o modo de produção capitalista. E dentro desse estudo profundo, observou as contradições do próprio sistema, já fez a previsão de um dia o sistema não resistir à sua estrutura, e, inclusive, explica essa questão, como que o homem produz, qual que é a relação do homem com a natureza? É uma relação diferenciada dos animais, porque o homem tem a capacidade de planejar, é aquilo que aquele slide que eu mostrei falando da diferença do arquiteto para as abelhas, né? O arquiteto, né, o ser humano, ele faz o planejamento, então, antes de executar a ação. Então, isso, Paula, para os docentes é essencial. Nós sabemos que quanto mais a gente consegue se dedicar a um planejamento de uma aula, mais a gente consegue trazer uma visão mais ampla ao estudante. O estudante também sente isso, percebe o planejamento da nossa ação, e também se dedica mais. É um processo dialético, ele tem um reflexo, né? Então, Marx também falou da dialética, Elisael, né? Nesse processo de que a ação do homem sobre a natureza gera uma ação da natureza sobre o homem. Então, isso está na concepção dos institutos federais como método, né? Método de superação das contradições da sociedade, que nós sabemos que hoje ainda é injusta e que nós esperamos que um dia seja cada vez mais justa, mais igualitária. Ótimo. Vamos, então, para as duas últimas perguntas, né? Uma é da Fernanda Andrade e do Frank, né? Da Fernanda, atualmente a formação integral está adequada no plano de ação da formação profissional do IFMS? Mas antes do Dante responder, né? Até falando dessa questão das ideias marxistas, é até anterior ao Marx, né? Porque se você pegar a ideia de politecnia, a politecnia já era pensada pelos anarquistas, por exemplo, né? Lá na metade na parte da metade do século XIX. Então, quer dizer, é algo que historicamente foi sendo construído para chegar ao que é hoje, né? Então, essa é a pergunta da Fernanda, né? Atualmente, a formação integral está adequado no plano de ação da formação profissional no IFMS? Fernanda, eu vejo que sim, mas aí a questão é como que se efetiva na prática, né? Porque tem a política, ela tem os seus ciclos, né? Então, toda a ação política na instituição, ela tem as suas etapas. Então, a priori, sim, a formação integral, ela está adequada no plano de ação da formação profissional da instituição. Agora, é aquilo que o professor Gilson colocou, né? Como que o profissional recebe hoje, como que ele se identifica, né, diante desse cenário.
Então, é um processo que, muito boa a sua pergunta, porque é um processo, assim, que pode ser que em alguns elementos esteja mais articulado, em outros menos, então é preciso estar sempre, e aí já articulada aquela sua questão, né, Gilson, para não se perder de vista essa essência da instituição, é esse trabalho constante de integração, né, sempre que a instituição faz uma ação, observar a integração, tanto no seu princípio teórico, quanto na sua praxis, né? Exatamente. Então, vamos para a última pergunta do Frank Cardoso. Então, o projeto de pesquisa é fundamental para evoluir a dinâmica em sala de aula. Com as tecnologias que surgem e as outras que são realinhadas com a mudança dos termos técnicos usados? Se o projeto de pesquisa é fundamental para evoluir a dinâmica em sala de aula, com as tecnologias que surgem e as outras que são realinhadas com a mudança dos termos técnicos usados? Será que ele quer dizer aí o projeto de pesquisa, as atividades de pesquisa de modo geral? É isso, Frank? A pesquisa para a evolução das dinâmicas de sala de aula? Se for isso, né, se eu entendi, vou responder conforme eu entendi. Sim, assim, a pesquisa, ela é essencial para o desenvolvimento dos processos de ensino, porque, assim, você imagina, se o ensino acabasse nele mesmo, ele não evoluiria. Hoje a gente tem avanços no ensino, por exemplo, olha que interessante, se vocês não tivessem feito nenhuma pergunta hoje, a gente não teria avançado em muitas questões aqui, e inclusive algumas que o Gilson vem me auxiliando a responder. Mas por que, em algum momento, por meio da pesquisa, se percebeu a necessidade de ter um chat nesse ambiente virtual? Em algum momento, na invenção da internet, alguém vislumbrou, e isso certamente surgiu de pesquisa, que seria necessária interação textual entre as pessoas. Então, assim, essa live, se essa live acontecesse, sei lá, há 10 anos atrás, ela teria outra dinâmica, porque a gente também não tinha avançado tanto em pesquisa, e a gente avançou em pesquisa de transmissão de dados, nem é recomendado fazer o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando o Wi-Fi, não é indicado, né? Teria que usar a conexão por cabo. Mas devido ao avanço em pesquisa, isso está sendo possível. Às vezes alguém está até assistindo por celular. Então, assim, você percebe que a pesquisa, ela não é só a pesquisa especificamente no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa, de modo amplo, ela reflete nessa atividade de ensino que a gente está tendo hoje e de aprendizagem, nessa nossa troca interativa, né? Então, e isso também é um aspecto essencial em Vygotsky, que ele trata da questão de que a aprendizagem, essencialmente, ela acontece por meio da colaboração social, da apropriação da cultura, da apropriação da linguagem, dessa apropriação, dessa interação social. Então, perceba como que a pesquisa é essencial para a evolução do ensino, né? E, na sequência, ao ressignificar esse ensino, porque o processo é dialético, ele gera novas pesquisas, que vão gerar novos processos de ensino. Então, esse ciclo virtuoso, ele não tem fim. Então, essa renovação cíclica, e ela é em espiral, né? Porque ela ensino, pesquisa, e ela tende a subir, né? Evoluir nos processos. E quanto mais esse processo for articulado com a extensão, que é efetivamente levar à sociedade essas evoluções, essas contribuições, maior movimento real social nós temos, né? Maior desenvolvimento social,
isso retorna para o ensino, retorna para a pesquisa. Então, essa sua pergunta ela é importante porque ela traz nela essa visão de totalidade, essa visão politécnica que a gente está falando aqui. Então, ok, né? Professor Dante, muito obrigado pela sua fala, foi muito interessante, muito importante, inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Isso, já quero aqui antecipar que nós vamos, em algum momento, convidá-lo novamente, porque achei muito interessante algumas partes ali da sua fala, dos seus slides, inclusive, né? Gostaria de me aprofundar um pouco mais, né? Tem algumas informações ali que, inclusive, eu não tenho, né? E como que isso contribui, né? Mesmo nós que estamos atuando, né, na educação profissional, inclusive nos cursos de especialização, às vezes, uma fala dessa você vai acrescentando. Então, esse é o propósito, né, de um congresso como esse, a gente somar ainda mais o conhecimento que nós estamos adquirindo aqui nos cursos que o Instituto vem promovendo. Mais uma vez, obrigado, professor, e aí eu quero já passar a palavra para a sua despedida e depois passar para a professora Mariana. Obrigado, professor Gilson, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, né? Muito obrigado às perguntas. Espero ter auxiliado de alguma maneira. Deixei disponível ali o e-mail para caso alguém precise de algum material, tenha mais perguntas, né? E desejo que todos aí, os estudantes, tenham sucesso na conclusão do curso, não desistam, porque muitas vezes aquilo que não encontramos uma resposta hoje, amanhã a resposta vem, ou então interajam com o seu coordenador de curso, né, que o coordenador de curso, ele sempre tem ali uma possível solução, né, para te auxiliar. Então, orientadores, né, importante essa proximidade com os orientadores, e parabenizar a todos, né, pela organização do evento, um evento que engrandece a instituição, né, e parabéns ao campus, né, já indo para a sua terceira especialização, é isso, né? Isso. Parabéns ao campus e felicidades a todos. Boa noite. Obrigado, professor. Professora Mariana. Obrigada, professor Dante. Muito boa a sua palestra. Pessoal, agora são 8h30, a próxima palestra da Silvana estava marcada para as 9h, mas a gente conversou e resolveu dar uma adiantadinha, tá? Então, daqui 15 minutinhos, a gente já vai iniciar a da Silvana, tá? A da Silvana é pelo link do Meeting. Jean, você consegue colocar aí no chat para gente? Vou pedir para o Jean colocar no chat de novo a lista de presença, para quem não assinou ainda dessa palestra, que é outra, tá? Quem assinou da abertura é uma, essa palestra é outra. Então, eu vou pedir para o Jean colocar ali no chat para a gente a lista de presença novamente, e também o link da próxima palestra, que é a palestra da Silvana. Aí essa vai ser pelo Meeting, não pelo YouTube. Tá, pessoal? Bom, então é isso. Obrigada. E até mais. Obrigado.